Boa tarde, irmãos. Nós vamos dar início hoje no nosso treinamento de liderança cristã e hoje a aula será sobre evangelismo. Falaremos sobre um método de evangelismo que eu intitulo de ingredientes sem receita. A primeira coisa que nós vamos fazer é uma leitura na Palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 3 e o versículo 4, que diz assim: Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E diante dessa palavra que ficou registrada pelo apóstolo Paulo, nós vamos agora ter um momento de oração. Nosso grandioso Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela manifestação da Tua vontade sobre nós, trazendo a salvação e trazendo também à nossa disposição o pleno conhecimento da Tua verdade. Pai, nós te agradecemos porque é o Teu desejo que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E é nesse intuito, então, que nós queremos hoje falar sobre essas coisas, sobre o evangelismo, sobre a forma como nós podemos servir como instrumentos nas Tuas mãos para atingir os perdidos, para que eles venham a conhecer a salvação e saber desse evangelho maravilhoso que Tu tens trazido para nós. Oramos também porque à medida que vamos prosseguindo, desejamos chegar ao pleno conhecimento da verdade, para que nossas vidas estejam cada vez mais preparadas para realizar as boas obras que Tu preparastes para cada um de nós. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, que verteu o sangue preciosíssimo para pagar pelos nossos pecados, é que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Muito bem, então, irmãos, nós temos muitas vezes o desejo de evangelizar, de falar de Cristo para as pessoas, e é verdade que cada um de nós pode e deve desenvolver os seus métodos particulares de alcançar as pessoas com o Evangelho. Nós sabemos que a própria Escritura já retrata muitos exemplos de homens de Deus que usaram de diferentes formas para atingir os perdidos. E esse método que nós vamos falar hoje, que eu intitulo de ingredientes sem receita, está baseado na ideia de que existem muitas religiões lá fora que possuem ingredientes do Evangelho, que possuem ingredientes das Escrituras, mas não necessariamente estão esclarecendo a verdade de Deus e, portanto, muitas pessoas participantes dessas religiões acabam não conhecendo o Evangelho e, portanto, não podendo confessar essa fé maravilhosa que nós temos em Cristo e não atingindo os pré-requisitos básicos da salvação. Nós sabemos que Deus não colocou nenhuma limitação para que nós possamos chegar ao conhecimento do Evangelho. A palavra de Deus disse que em Efésios, no capítulo 1, ele fala: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então aqui ele mostra realmente que basta você ouvir a verdade, o Evangelho da salvação, para que você possa crer. Não há grandes limitações, não há muitos pré-requisitos, além desses básicos de ouvir a palavra e crer no seu coração. E esse Evangelho, naturalmente, precisa ser explicado de uma forma clara para que as pessoas entendam. E muitas vezes, no país em que nós vivemos, nós temos inúmeras religiões que se denominam cristãs, e que nem sempre as pessoas são claras na hora de apresentar o Evangelho.
E o intuito dessa aula é justamente apresentar uma forma de você esclarecer essas coisas e chegar à pessoa e explicar para ela o Evangelho, para que ela possa então tomar essa decisão de crer ou não naquilo que foi apresentado a ela. Eu tenho desenvolvido esse método justamente porque essa é a igreja de onde eu vim. Eu fui criado e fui, assim, desde criança, participante da Igreja Católica Apostólica Romana. E não, sem nenhum desejo de desmerecer o trabalho que muitas pessoas fazem, eu gostaria realmente de mostrar que na época em que eu conheci o Evangelho, eu percebi que as coisas que estavam sendo faladas para mim, as coisas que o meu sogro foi a pessoa que me levou ao conhecimento de Cristo, ele não era meu sogro ainda na época, mas ele que me levou ao conhecimento de Cristo, e ele começou a falar coisas que eu já sabia, só que eu nunca tinha feito as conexões. Então eu digo assim, que é como se você tivesse os ingredientes, mas não tivesse uma receita. Por isso, então, o nome Ingredientes Sem Receita. E você vai, então, o objetivo dessa aula é passar para vocês algumas noções de como aproveitar os ingredientes que as pessoas têm do cristianismo e colocar eles numa receita, para que a pessoa, então, possa apreciar o bolo. É muito importante a gente saber que quando você tem apenas ingredientes de uma receita, elas não são necessariamente gostosas. Por exemplo, se você tem os ingredientes de uma receita de bolo de chocolate, você vai perceber que no bolo de chocolate vai o chocolate, né? Especialmente quando tem pedaços de chocolate dentro do bolo. Então aquele ingrediente por si só é gostoso. Talvez um ingrediente como açúcar, a criança gosta de comer açúcar, às vezes é gostoso também. Mas não tem nada como ter todos esses ingredientes colocados numa receita e depois que você leva ao forno e sai aquele bolo cheiroso, maravilhoso, gostoso de comer. E muitas vezes também a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus ganha muito mais sentido, muito mais percepção, muito mais sabor, muito mais aroma quando nós entendemos e colocamos essa coisa dentro de uma receita. Então é essa a ideia. A ideia é você utilizar-se de ingredientes que já são conhecidos, que as pessoas já conhecem, que estão nas Escrituras, que fazem parte do Evangelho, mas que as pessoas não receberam esses ingredientes de uma forma ordenada e de uma forma dentro de uma receita. Portanto, essas pessoas, na verdade, não entendem o porquê dos ingredientes e onde que eles estão dentro da receita. Então, eu acredito que uma das formas mais eficazes de você abordar uma pessoa que participou da mesma religião que eu participei e que muitos de vocês também, é justamente ir naquelas áreas em que os ingredientes são mais claros, né? Vamos olhar, por exemplo, a circunstância, para quem conhece o procedimento, a liturgia da missa, a gente sabe que em um determinado momento da missa, na hora da consagração, o padre pega aquela hóstia que ele já partiu em dois e tirou aquele pedacinho que tinha colocado lá, e ele junta esses dois pedaços daquela hóstia grande e ele levanta ela perante todos na hora da missa e ele pronuncia uma frase. Essa frase que ele pronuncia, ela está na Bíblia. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então, esse é um dos ingredientes mais fortes do Evangelho, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então, quando ele ergue aquela hóstia, a que ele se refere? Né? Ele se refere a Cristo, porque a hóstia representa Cristo. Então, nesse momento, você pode utilizar-se desse ingrediente para começar, então, explicar para a pessoa o porquê desse cordeiro, como que ele veio
e todos os detalhes que compõem o Evangelho simples de que Cristo veio, morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou e subiu aos céus, né? Lembra que o ingrediente, esse ingrediente é um ingrediente muito comum. Todo mundo sabe, todo mundo conhece essas palavras. Todo mundo que assiste uma missa, todo mundo que está acostumado a participar de uma missa, mesmo que ele pense que ele não vai para o céu porque ele acha que ele é um pecador, mesmo que ele pense que ele talvez vá para o céu porque ele acha que é uma pessoa boa, mesmo que ele pense que vá para o céu por vários motivos, ou pense que não vai para o céu por outros motivos, né? Isso só vai mostrar que ele realmente não conhece a receita. Então, o nosso objetivo é trabalhar com esses ingredientes e conversando com a pessoa, mostrando para ela, né? Qual seria a melhor abordagem nesse caso desse ingrediente? Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então, uma boa abordagem é você abrir a Bíblia onde isso está escrito. E onde que está escrito isso na Bíblia? Vocês sabem? Então, para quem já conhece as Escrituras, relembra que no capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 29, estão gravadas essas palavras nas Escrituras. E o contexto dessa época aqui vai mostrar um ponto interessante. João é um profeta de Deus e ele veio para preparar os caminhos do Senhor. E ao preparar os caminhos do Senhor, ele ia receber e batizar o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele estava aguardando esse momento. Na verdade, o João Batista estava batizando o povo lá em Israel, aguardando a chegada do Messias. Então, além do trabalho de purificar o povo, de preparar os caminhos do Senhor, João Batista também tinha o trabalho de identificar o Cristo, identificar o enviado de Deus. E nesse momento aqui, historicamente falando, é o momento em que isso acontece. Então, João, no capítulo 1, versículo 29, diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele. E disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E daí ele continua dando testemunho a respeito de Jesus. E ele fala: e é este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Então aqui ele explica que essa era uma missão dele, de identificar, de manifestar Jesus Cristo para a nação de Israel. Então, nós encontramos a relação de que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Agora vamos pensar, focalizar um pouco nessa expressão, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Como que nós vamos utilizar essa expressão para poder explicar para uma pessoa a morte de Cristo em nosso lugar? O que tem um cordeiro que tiraria o pecado? De onde vem essa ideia de um cordeiro que tira o pecado? Muitas pessoas nos nossos dias, não tendo contato com o Velho Testamento, não têm a menor ideia de um cordeiro que tira pecado. Como que é isso? Então, eis a hora de você questionar. Então você pergunta para a pessoa a quem você está desejando compartilhar o Evangelho, você pergunta para ela: você tem ideia do que significa um cordeiro que tira pecado? Como que um cordeiro pode tirar pecado? Então aí a pessoa vai começar a pensar. Bom, agora vai entrar a parte cultural que você conhece da tua Bíblia. E aqui então você vai começar a mostrar para essa pessoa, com a Bíblia ou sem a Bíblia, porque isso você pode ter armazenado como conhecimento. Muitas pessoas acham que você tem que estar sempre com a Bíblia para evangelizar. Não necessariamente, porque a Bíblia, o lugar dela é dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, dentro do nosso ser, e não no papel. Mas se você não tiver outro jeito, usa o papel.
Mas se você tem a Bíblia memorizada, passagens memorizadas, tudo, você pode depois mostrar para essa pessoa e depois ela vai confirmar nas Escrituras para ver se aquilo que você disse era de fato assim. Então, você pode ir direto no livro de Levítico, né, para explicar os sacrifícios que eram feitos para pagar o pecado. Você pode também alçar mão de uma passagem de Romanos. Vamos até Romanos agora, para a gente pegar essa passagem. Romanos capítulo 6, versículo 23, onde ele diz assim: o salário do pecado é a morte. Nós não vamos ler o resto do versículo por uma simples questão de ênfase. Vamos enfatizar essa pequena frase: o salário do pecado é a morte. Isso é uma declaração de Deus. Deus declara que o preço que você tem que pagar pelo pecado, ou seja, o salário que você recebe por pecar, é a morte. Então, se o salário do pecado é a morte, tecnicamente, todos nós, por causa dos pecados que nós já acumulamos na nossa vida, nós teríamos que morrer por causa dele. O salário do pecado é a morte. O que você recebe por pecar é morte. E morte significa separação de Deus. Morte é uma palavra que muitas pessoas associam a desespero, associam a falta, né, de sentir falta de alguém querido, ou associa a morte ao fim. Mas tecnicamente a morte nada mais é do que uma separação. Tanto é que quando uma pessoa morre, o corpo se separa da parte espiritual do ser humano, ao meu espírito. Então é interessante que no momento da morte há essa separação da alma e espírito. Quando uma pessoa morre, o corpo dela vai ser enterrado e ela vai para não sei aonde. Vamos colocar, não sei, eu sei onde ela vai, mas muitas pessoas não sabem para onde vai quando uma pessoa, o espírito dela sai do corpo. Muitas pessoas não sabem para onde vai. E aí que está a nossa esperança, aí que está. Nós queremos saber para onde vai. Nós queremos saber para onde vai o nosso espírito quando nós morremos. Nós queremos saber para saber se nós podemos viver uma vida tranquila, em paz, ou se nós vamos ficar o tempo todo na dúvida. E Deus não gosta de dúvida. Deus quer que você tenha certeza. Deus quer que você saiba exatamente para onde você vai. Então, a partir daí, então, você vai trabalhando com o Evangelho. Começa a falar sobre o salário do pecado da morte. E daí, então, você aproxima a pessoa e pergunta para ela: se você morresse hoje, para onde você iria? Né? E daí, então, a pessoa vai responder: eu acho que eu vou para o céu, porque eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que eu procuro ir na missa, fazer as coisas direitinho, não faço mal para ninguém, eu pago minhas contas, eu não sou caloteiro, sei lá, eu nunca bati em ninguém, ou coisa assim. Então as pessoas acham que por isso ela vai para o céu. Então daí você volta no ponto: olha, se o salário do pecado é a morte, não é na verdade as coisas boas que você faz que está pegando, é o mal que você faz. Um bandido, ele não é preso por tratar bem a família dele, ele é preso porque ele roubou o banco, ele é preso porque ele cometeu crimes. Então os nossos crimes são tratados diferente das coisas boas que nós fazemos. E diante de Deus também é assim. A justiça de Deus não permite que uma pessoa faça o mal e para compensar faça o bem. Não funciona assim. Nós sabemos que nem no meio dos homens funciona assim. Você não pode roubar o banco e dar metade para os pobres. Você não vai te dar... você pode ter a ganhar prestígio no meio dos pobres, mas não vai te resolver o seu problema com a lei. E a justiça então exige isso. Se você pecou, você precisa morrer. A menos que alguém morra no teu lugar. A menos que alguém pague o preço no teu lugar, que isso é possível. Já vi, você pode, eu já vi, você mesmo pode ver muitos casos da lei que a pessoa pagou a fiança e foi embora. Ou seja, ela pagou, o crime que ela pagou foi pago em dinheiro, no caso. Não é bem assim sempre, mas às vezes aqui a pessoa tem que
pagar de outras formas. Mas geralmente a pessoa é separada da comunidade, separada da sua família, separada. Por quê? Porque ele cometeu um crime e o salário do pecado é a morte, vai ter uma separação. E assim por diante. Então, explorando esses conceitos, né, então você vai chegar nesse ponto em que quem que poderia ter morrido no nosso lugar? E esse é um outro ingrediente que muitas pessoas já têm. Todo mundo sabe que Jesus morreu na cruz, ele morreu para pagar pelos nossos pecados. Aí ele fala, o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então, na verdade, Deus enviou o seu Filho para ser um cordeiro, como acontecia no Antigo Testamento, quando o povo de Israel pecava. Quando o povo de Israel pecava, eles tinham que confessar o pecado para o sacerdote determinava o sacrifício que ele tinha que trazer, ele trazia o sacrifício, o sacerdote fazia o sacrifício, derramava o sangue, usava o sangue para fazer a cerimônia de purificação dos pecados, e uma vez que o pecado estava pago, o cara ia embora em paz, até pecar novamente, daí ele tinha que voltar e fazer de novo. Então a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele pagou por todos os pecados. E é isso que você vai falar para essa pessoa agora, para ela poder entender. E uma vez que você chega nesse ponto, então agora você começa a preencher os espaços vazios com versículos da própria Escritura. E você vai ler, por exemplo, o João 3,16, olha, por exemplo, o João 3,16, que nós vamos começar com esse, que é um basicão, para a gente ter uma ideia. Talvez é um dos versículos mais conhecidos no mundo, né, mas é um versículo básico que demonstra a centralidade do amor de Deus pela raça humana. E ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quando você esclarece essas coisas para uma pessoa que já participou de muitas missas e ele já está familiarizado com os ingredientes, agora a coisa começa a ficar interessante, porque você colocou uma receita e vai começar a já sentir o cheirinho do bolo saindo do forno, né? E é gostoso quando você pode comer o bolo com aqueles ingredientes. Então você vai colocando e vai ajudando, colocando mais ingredientes. Qual seria uma outra forma de você, que outro tipo de ingrediente você poderia usar para que uma pessoa que professa o catolicismo romano e que é uma pessoa interessada nas coisas de Deus, porque infelizmente você vai encontrar pessoas que estão interessadas nas coisas de Deus e pessoas que não estão. Tem muitas pessoas que são religiosas apenas de fachada e eles não estão interessados. Outros são pessoas conscientes, então foram desde criança ensinados daquela forma e ele acredita ser aquilo certo. Então você vai para um que eu creio ser uma das coisas mais corretas que tem, um dos ingredientes mais cheios de informação que você vai encontrar dentro do catolicismo romano. Qual seria? O credo. O credo é uma profissão de fé, na verdade, uma declaração doutrinal simplificada daquilo que supostamente todo católico deve acreditar. Então, isso é inclusive repetido nas missas, num determinado ponto da missa, ele é repetido por todo mundo em pé, todo mundo faz a chamada profissão de fé. Então o padre começa a crer e todo mundo continua em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Olha os ingredientes. Vamos observar, veja quais os ingredientes do Evangelho que você vai encontrar aqui. Então eu vou repetir, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e mortos.
creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém? Ou seja, ele está dizendo que ele acredita na vida eterna, ele está dizendo que ele acredita na ressurreição da carne, que nós seremos um dia ressuscitados. Essa é a fé cristã. Ele acredita na remissão do pecado, ou seja, no pagamento feito pelos pecados que foi feito quando Cristo morreu na cruz. Ele acredita na comunhão dos santos, ou seja, que todas as pessoas comungam do mesmo pão, fazem parte do mesmo pão que é Cristo. Ele fala: eu sou o pão da vida, eu sou a árvore da vida, eu sou a água da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, ele fala, né, ele crê que Jesus foi concebido da Virgem Maria, nasceu da Virgem Maria. E ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo, da Virgem. Todas essas coisas fazem parte da nossa fé. Você conhece a história da chegada de Jesus Cristo, do Verbo se fazendo carne, quando o Espírito Santo coloca dentro de Maria aquela semente que gera aquele ente santo que deveria ser chamado Jesus. E Jesus, então, ele padece debaixo da autoridade, ou sob Pôncio Pilatos, debaixo da autoridade de Pôncio Pilatos, que era o governador da Judéia naqueles dias, e ele, então, é crucificado, acusado pelos judeus, mortos pelos gentios, ele é morto, né, e é sepultado. E no terceiro dia ele ressuscita e sobe aos céus e assenta-se à direita de Deus. Todas essas coisas fazem parte do conteúdo da nossa fé, não é verdade? Algumas pessoas poderiam chegar nesse ponto e dizer: tem um ponto aí que eu não concordo. Eu creio na Santa Igreja Católica. Bom, é verdade que nós não necessariamente acreditamos que a Igreja Católica Apostólica Romana seja definitivamente a única igreja. Mas aqui ele não fala isso. Ele só fala: eu creio na Santa Igreja Católica. E a palavra católica significa universal. Então ele está dizendo: eu creio na Santa Igreja Universal. Nós também cremos na Santa Igreja Universal. Agora, tudo isso são ingredientes, e muitas pessoas rezam literalmente rezam, repetem essas palavras, sem pensar que ele está falando a declaração doutrina dele. E se as pessoas tivessem plena consciência dessas palavras e crescem realmente no que está escrito aqui, exceto por um ponto que ele não falou, que quando ele fala que Cristo morreu, foi sepultado para pagar pelos nossos pecados, ele não fala isso. Mas lá no outro dizer, na missa, que ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, ele está falando dessas coisas. Então é verdade que dentro do chamado romanismo existem ingredientes da fé verdadeira que a pessoa crendo, ele está salvo. É verdade que muitas coisas precisam ser esclarecidas para que a pessoa não confunda com as doutrinas populares que apareceram e que mancharam a igreja desde a sua origem com inúmeras doutrinas que não fazem parte da receita. É verdade que nós sabemos que tem algumas coisas que não fazem parte do Evangelho e que mesmo assim algumas pessoas acreditam. Aquela história da balancinha, por exemplo, que uma pessoa põe o pecado de um lado, põe as boas obras do outro, e o que pesa mais, se pesar mais as boas obras, ele cai para o céu. Se pesar mais os pecados, ele cai para o inferno. Não existe isso. Não existe absolutamente em nenhum lugar das Escrituras qualquer coisa que dê combustível para a criação desse tipo de doutrina. Esse tipo de doutrina é uma doutrina baseada em uma salvação baseada nos seus esforços pessoais. E diante de Deus não existe isso. Diante de Deus você é salvo pela obra redentora de Cristo, pelo trabalho de remissão realizado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pela redenção já programada por Deus desde antes da criação do mundo, e que chega num determinado momento ele se desenvolve para
completar essa obra que nós cremos nela. Nós não cremos em boas obras, nós cremos em obras realizadas por Cristo, na obra redentora realizada por Cristo. Então, você pode dizer claramente que você acredita em boa obra, na obra que Cristo fez em teu lugar. E é verdade que muitos de nós, quando estávamos dentro do romanismo, nós tínhamos as nossas crenças tudo meio misturada, porque nunca foi apresentado para nós com clareza o Evangelho. Então, o objetivo desse método é justamente te dar oportunidades para você aproximar de uma pessoa que tem boas intenções no coração. São pessoas que amam a Deus. Não tem o entendimento porque não foi passado para ele. Talvez por falta de instrução, de alguma forma que se perdeu no tempo. Talvez por causa do excesso de tradição que está envolvido no processo. As pessoas perderam o fio da meada e já não explicam o Evangelho de uma forma clara. De forma que hoje, quando nós pensamos em termos de Evangelho, nós percebemos também que existem muitas igrejas chamadas de igrejas evangélicas que não apresentam o Evangelho de uma forma clara. É lógico que quando você vai encontrar esse tipo de religião, então a abordagem é diferente. Se você, por exemplo, aborda um católico, uma pessoa que é católica como eu fui, você não aborda ele jogando ele no inferno. Porque se você disser para ele que ele está perdido, porque ele faz parte de uma igreja que aposta, tal, alguma coisa assim, fala umas coisas assim, você fechou a porta, você fecha as barreiras, você cria barreiras e impede que as pessoas escutem. E olha só o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Nós ainda vamos voltar para mostrar algumas coisas concernentes ao Evangelho, mas eu gostaria de abrir para vocês uma palavra que está escrita pelo apóstolo Paulo na carta que ele escreveu aos Colossenses. A carta aos Colossenses, lá no seu último capítulo, capítulo 4 de Colossenses, ele fala no versículo 5, ele fala: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. E ele diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, o objetivo de você aproximar as pessoas com uma palavra agradável é justamente para que a pessoa receba aquela mensagem como realmente ela é. É uma mensagem agradável de ouvir. É uma mensagem agradável você ouvir que você será salvo dos seus pecados quando você crê que Cristo morreu no teu lugar. É uma mensagem agradável saber que você não precisa se esforçar e rasgar os joelhos numa escadaria ou fazer esforços penosos para você comprar o seu caminho para o céu. É boa nova você saber que Deus fez isso por você. É boa nova você saber que a via sacra, ou a paixão de Cristo, como é chamado, o trajeto que Cristo fez até morrer na cruz, desde o momento que ele foi condenado do jardim até a morte e ressurreição, é chamada paixão de Cristo. Paixão por quê? Paixão é dor, é sofrimento. Então essa paixão, ele passou no nosso lugar. É gostoso você, isso é uma boa nova. Apesar de que envolve um momento de tristeza por causa da morte do Cordeiro de Deus, envolve a salvação da nossa alma. E por causa disso nós estamos livres. Então essa é uma mensagem extremamente agradável para qualquer pessoa que está ansioso pelo seu destino eterno. E aqui então, a vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um, porque conforme você aproxima as pessoas com as suas palavras, você pode ofendê-las, você pode caracterizá-las como hereges ou caracterizá-las como
ateus ou caracterizá-las como pessoas impuras ou coisa assim, né? Então, esse processo de evangelismo é um processo que realmente você tem que se aproximar das pessoas e trabalhar com o que elas têm, trabalhar com os ingredientes que elas já conhecem, trabalhar com o conhecimento que eles já têm, já possuem e construir em cima disso, para que eles percebam que eles não estão tão longe assim, mas eles estavam um pouco equivocados e precisavam ser corrigidos na organização desses fatos para saber como apreciar realmente a salvação que Cristo nos deu, como apreciar a boa vontade de Deus para nós. Então nós lemos lá no início, o primeiro versículo que nós lemos que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, se Deus deseja isso, nós devemos contribuir para que essas palavras cheguem às pessoas. E para chegar às pessoas nós não podemos criar barreiras. Então, é uma forma de você apresentar o Evangelho para as pessoas sem criar aquelas barreiras que vão impedir que ela venha a entender. Por quê? Porque quando elas ficarem aborrecidas com você ou chateadas com você porque você está malhando o pau na religião dela, ela não vai mais querer conversar com você e vai perder a oportunidade. E essa então, é isso que o apóstolo Paulo fala: portai-vos com sabedoria com os que são de fora. Porque eles estão de fora, mas estão quase dentro. Assim disse o apóstolo Paulo a respeito dos da religião dele mesmo. O apóstolo Paulo ele fazia parte do judaísmo. E como parte do judaísmo, ele evangelizava os judeus com os ingredientes da fé deles. Ele citava as profecias e falava tudo sobre a fé que o hebreu tinha, o judeu, o israelita, conforme você olha. De qualquer forma, o apóstolo Paulo conduzia eles a um conhecimento da verdade plena do sacrifício de Cristo na cruz pelos pecados deles. E aí então o judeu, quando ouvia essas coisas, ele ia lá nas escrituras e confirmava isso, e pronto, agora ele está salvo, resolveu. A fé dele mudou de uma forma construtiva para chegar à sua plenitude. E o apóstolo Paulo, referindo-se aos judeus, ele referia a eles que estavam perto. Quando o evangelho foi para o mundo, ele foi para os que estavam perto e foi para os que estavam longe. Os que estavam longe eram os pagãos gentios que não tinham nada de Deus, não tinham absolutamente nenhum ingrediente da fé deles era correto, era tudo uma fé vã, uma fé totalmente absurda. Mas os judeus tinham os ingredientes. Eles tinham o Cristo, eles tinham as promessas, eles tinham tudo ali. Então o apóstolo Paulo sempre pegava aqueles ingredientes e mostrava a verdade agora na receita, e eles eram salvos. A mesma coisa nós vamos fazer toda vez que você encontrar uma pessoa que possa ter feito parte da igreja que você fez parte. E agora você sabe a receita e você vai procurar usar palavras amorosas para conduzir essas pessoas à salvação. Bom, nós estamos terminando o nosso tempo para essa explanação. Eu gostaria realmente apenas de lembrar que existem várias passagens que nós poderíamos acrescentar no processo. A palavra de Deus diz que no capítulo 3 ele diz: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Isso está em Romanos 3,10. Isso você deve mostrar para uma pessoa que muitas vezes pensa que ele está tudo bem com Deus e pensa que ele não tem pecado. Você vai mostrar essas passagens para mostrar que ele é pecador. E daí você vai mostrar Romanos 6,23, e ali em Romanos 6,23 você vai mostrar que o salário do pecado é a morte. A partir daí então você fala do Evangelho para depois terminar esse versículo, porque ele fala: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então daí você volta para essa passagem completa e ela explica. E daí você pode usar realmente muitas palavras. E eu gosto de sugerir Romanos 10, porque em Romanos 10 ele fala: se com a tua boca confessares a Jesus
como o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, nesse momento, que é um momento muito especial, a gente vai agora meditar sobre essas coisas. Você vai também fazer os seus próprios estudos dentro daquelas coisas que você lembra serem partes integrantes da sua religião, que eram ingredientes da palavra. E você vai, então, pensar. Então, toda vez que você encontrar alguém que professou a mesma fé que você professou anteriormente, antes de conhecer o Evangelho na sua clareza, aí você vai poder, então, conversar com as pessoas e desenvolver uma conversa que leve a pessoa a entender, dar uma receita para os ingredientes de tal forma que ele possa, junto com a gente, apreciar o bom. Hoje nós temos a grande alegria de poder ter paz em nosso coração e de sentir muita tranquilidade, muita paz, por nós sabermos o sacrifício que Deus fez por nós. E isso é uma coisa que não tem que pagar. Então nós sabemos que todas essas coisas vieram porque Deus nos ama. E Deus quer realmente nos salvar de todas essas coisas. Vamos